eu sou Edi Kalsin e hoje eu vim falar como foi a minha caminhada, como foi que eu descobri essa técnica para que eu melhorasse as minhas maiores dificuldades. E eram dificuldades baseadas no medo. E eram medos que para muitos eram bobos, mas para mim eles eram limitantes e eu não estava mais sabendo conviver com isso praticamente. E eu vim aplicando nos últimos 7 anos o que várias linhas ensinam, que é enfrentar o medo, enfrentar o medo. Mas eu estava enfrentando por 7 anos um medo e eu não conseguia, ele piorava a cada dia que passava. E então numa certa tarde, lendo o livro Emoções, do Osho, eu apliquei uma técnica que ali se apresenta. Tem várias técnicas, mas uma delas foi a que deu efeito, que essa é a técnica que eu agora disponibilizo em áudio. Eu fiz numa tarde, deitada em casa na minha poltrona, e no dia seguinte eu me dei por conta que o meu medo havia sido solucionado. E qual era esse meu medo? O medo de subir a escada do meu prédio. E não era só esse prédio. Qualquer escada eu tinha medo. Então era um medo que me limitava às vezes de ir em um certo lugar que eu sabia onde não tinha elevador. E esse meu prédio só tem 2 andares, então não tinha elevador. E eu fiquei por 7 anos subindo 3 a 4 vezes por dia essa escada. E sempre mentalizando, eu preciso enfrentar isso, eu preciso superar isso, eu preciso conseguir melhorar isso. E não tinha jeito de conseguir, muito pelo contrário. Ultimamente já tinha chegado num ponto de paralisar as minhas pernas na hora que eu chegava a um certo ponto. Eu não andava quase. Então foi muito complicado para mim. E vocês não fazem ideia do quanto foi libertador eu conseguir hoje em dia subir qualquer escada, inclusive sem me segurar, porque eu não subia e nem descia sem me segurar, eu precisava me segurar. E além desse medo que eu tinha de subir as escadas, eu estava apresentando um outro medo, que era o medo do trânsito. E resolvi aplicar a técnica também. Só que qual foi a minha surpresa? Eu apliquei para a escada, funcionou de um dia para outro, e o do trânsito não fez a mínima diferença. E eu comecei a pensar, mas o que tem de diferente entre subir uma escada e fazer a técnica e funcionar, e o medo do trânsito e fazer a técnica e não funcionar? E então eu comecei a perceber de como o universo é fantástico, grandioso e maravilhoso. Eu precisava vivenciar essas 2 situações para ter esses 2 exemplos para passar para vocês. Porque no trânsito não era um medo único. No trânsito eu estava tendo medo. Carro branco, carro vermelho, carro azul, tudo que é tipo. Eu tinha medo também de caminhão, tinha medo de ciclista, motociclista, da curva à direita, da curva à esquerda, da inclinação à direita, inclinação à esquerda, ou seja, eu tinha medo de tudo que envolvia o trânsito. Então eu tive que aplicar a técnica para o carro branco, para o carro vermelho, para o caminhão, para o pedestre. Eu tive que fazer um conjunto de técnicas para a mesma situação. Então eu vi o quanto isso foi importante eu ter tido essas 2 situações diferentes para que eu pudesse hoje chegar e dizer, olha, se vocês trabalharam um medo em relação a alguma situação e isso não melhorou, provavelmente é porque tem mais medos envolvidos na mesma situação. Tá certo? Então eu precisava deixar esse depoimento, eu sei que ele ficou um pouco longo, mas eu precisava esclarecer essa minha busca, essa minha conquista e do quanto isso para mim foi realmente libertador. Poder hoje pensar numa viagem sem ter pânico, poder dirigir sem me dar desespero. Chegava a ter desesperos em linhas retas de rodovias, onde eu precisava de uma hora para outra encostar o carro no acostamento e dizer, pode pegar o volante porque eu não consigo mais dirigir, e sair do carro e não ter mais condições de caminhar, porque minhas pernas simplesmente perdiam as forças, tamanho o medo que eu vivia do nada. Eu não tinha explicações para um medo dessa proporção.
E hoje eu posso sentar no carro, posso dirigir tranquila, e isso para mim significa liberdade. Eu resolvi aproveitar este mesmo depoimento para acrescentar essas imagens, onde no início do ano de 2012 eu fui com minha cunhada até a praia e chegando lá eu me deparei com uma escada externa em caracol. E olhei para aquela escada e eu pensei, e agora? Só que nisso eu pensei, mas eu apliquei a técnica. Vai ser o momento de fazer o teste. E foi o que eu fiz. Então vocês podem ver mesmo agora o que eu consegui depois de ter aplicado essa técnica em relação ao medo de subir escadas. Na verdade, eu estou fazendo algo que eu jamais pensei em conseguir fazer na minha vida. E sem me segurar. Isso para mim foi vitória total. Quando me dei por conta que essa técnica poderia ser interessante, eu passei a aplicá-la nos meus clientes. E o resultado foi muito bom, assim instantâneo também. As pessoas já, logo em seguida, já começavam a fazer coisas que elas não faziam antes da técnica. E isso me deixou muito esperançosa. E aí eu tive mais orientações do Jorge Antônio Ouro, que me deu umas dicas de como fazer com que esse processo tivesse mais efeito, ou sejam certas palavras de comando, e eu comecei a montar essa técnica. Eu praticamente trabalhei todo o ano de 2012 em cima disso, para que saísse bem feito, e então eu estou dando o meu melhor agora. Então, nesse momento, eu quero deixar esse depoimento com muito amor e carinho, agradecer por vocês terem tido essa paciência de ouvir até aí, e deixo o meu abraço e deixo o meu carinho e dizer que vale muito a pena ser livre outra vez.